Presidente, eu peço que incorpore o tempo de líder do partido, por favor, do PSB. Cumprimentando também aqui o deputado... 10 minutos, a Vossa Excelência. Então, vocês estão errando o tempo aí. Obrigado, presidente. Não, tá, gente? São 5 mais 5. Obrigado. Cumprimentando o deputado Danilo e cumprimentando o deputado Hélio também. Senhor presidente, o Brasil está mergulhado em uma grave crise econômica e social. A proporção de pessoas em situação de pobreza atingiu a triste marca de 34 milhões de brasileiros vivendo nessa condição. O desemprego atinge 15 milhões de brasileiros. Segundo dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas, a renda média do brasileiro, incluindo informais e desempregados, atualmente está 9,4 abaixo do final de 2019. O número é ainda mais sentido entre a metade mais pobre da população, cuja perda de renda é de 21%. Em meio a esse contexto desolador, vimos a inflação impulsionada pelo preço dos combustíveis correr ainda mais o poder de compra das famílias. A mudança na política de preço da Petrobras, senhor presidente, que passou a adotar o preço da paridade de importação praticada a partir de 2016, inseriu o Brasil em uma espiral inflacionária com as consequências gravíssimas para a economia e para a vida das pessoas. Essa é uma realidade característica de países que não possuem petróleo e um parque de refino capaz de abastecer a população, que, portanto, tem que importar produtos, o que nem de longe se assemelha ao caso do Brasil. A nova política, que é condicionada pelas oscilações do dólar e pelo preço do barril do mercado internacional, desconsidera a capacidade de produção e refino que a Petrobras possui. Imagine que de 2016 a 2020, a produção nacional de petróleo cresceu 18% e chegou a 3,7 milhões de barris equivalentes por dia. No quadro mundial, o Brasil ocupa lugar de destaque. Em 2019, foi o 10º maior produtor, possuía o 9º maior parque de refino, com uma capacidade de 12,4 milhões de barris por dia, e também o 9º maior consumidor de petróleo do mundo. Além disso, vale destacar que, ainda que os custos da produção de petróleo e refinados aqui no Brasil têm caído sistematicamente em razão dos ganhos de eficiência que a empresa vem obtendo. Segundo os relatórios de produção da empresa, o custo médio de extração de petróleo, incluídas as participações governamentais, passou de $16 o barril em 2016 para $12 em 2020, uma redução de 22%, graças também aos bons resultados do pré-sal. Também a queda de 31% no custo da produção das refinarias de Petrobras, de 2,5 o barril para 1,7 no mesmo período. Além disso, apesar disso, o preço praticado pela estatal é equivalente a um mero importador, em que, além de adotar a política de paridade internacional, ela sequer tem utilizado suas refinarias em capacidade plena, o que inevitavelmente estimula o aumento da importação. Apesar da União exercer o controle majoritário sobre a empresa, a atual política de preços revela-se radicalmente contrária aos interesses da sociedade, que se vê submetida à inflação e aos prejuízos causados por a cadeia produtiva, enquanto seus acionistas desfrutam de lucratividade dessa política. Já foi falado aqui do lucro da ordem de 42 bilhões recentemente. Não resta dúvida que, enquanto vigorar a atual política de preço de paridade pela importação, os combustíveis e o gás de cozinha continuarão a pressionar a inflação e a deteriorar o poder de compra do trabalhador. Não é à toa que foram estes os componentes que mais aumentaram no acumulado do primeiro semestre deste ano e também em 12 meses, segundo os dados elaborados pelo DIEESE com base no IPCA e divulgado pelo próprio IBGE. Em 12 meses, a gasolina acumulou alta de 39% e o diesel de 33%. O impacto sobre a população é muito grave, já que, embora o salário mínimo tenha sido reajustado de apenas 5,6%, o gás do botijão já acumulou uma alta nas revendas de 24%, chegando agora a quase R$ 130 para o consumidor final, e a gasolina a R$ 7, presidente, nas bombas. O óleo diesel, que afeta toda a cadeia produtiva, depende do transporte rodoviário para a distribuição do país, aumentou 28% até agosto e 35% nos últimos 12 meses. Portanto, senhor presidente, é imperativo modificar a atual política de preço, de modo que seja preservada, sim, a saúde financeira da empresa, mas, ao mesmo tempo, seja assegurada uma precificação compatível com a realidade brasileira. Foi nesse sentido, senhor presidente Arthur Lira, senhor presidente da Petrobras, que nós apresentamos, o PSB, dentro de uma lógica de procurar fazer a crítica, mas também apresentar alternativas à solução do problema, porque, como foi dito aqui por muitos,
é o que nós queremos com essa audiência, com essa sessão aqui, é apontar um caminho que, de fato, dê a tranquilidade para o cidadão e para aqueles que empreendem, do ponto de vista de ter um preço de combustível, de gás, de petróleo no Brasil, que seja compatível com aquilo que é a realidade do Brasil hoje. E nós apresentamos uma proposta, o PSB apresentou uma proposta, é o PL 1294, eu vou passar a mão de Vossa Excelência, que cria um Fundo Nacional de Estabilização do Preço dos Combustíveis, com o objetivo de reduzir a volatilidade dos preços dos derivados de petróleo no mercado interno, criando uma reserva monetária ou um fundo para reduzir os preços cobrados nas distribuidoras nacionais. Eventuais necessidades de importação de derivado de petróleo por parte da Petrobras e de outras empresas importadoras receberiam, a partir desse fundo, uma subvenção econômica de modo a tornar a atividade competitiva. O Fundo Nacional de Estabilização do Preço dos Combustíveis aponta como uma base de arrecadação de imposto sobre a exportação do petróleo bruto. É essa uma proposta que está aqui consignada, apresentada pelo nosso partido. Eu vou encaminhar isso a Vossa Excelência. O Brasil está se tornando um grande exportador de petróleo e um grande importador de derivados. Esse quadro precisa ser revertido em razão das sérias consequências para a economia nacional decorrente dessa situação. A incidência de um imposto sobre exportação do petróleo bruto é uma maneira, inclusive, de se incentivar a manutenção, a construção e o avanço das refinarias também no país, garantir autossuficiência em derivados e constituir uma reserva monetária para reduzir e estabilizar o preço no mercado interno. Só para estar como um dados de 2019, a exportação de petróleo totalizaram 24 bilhões e as exportações 4,6 bi. Para uma alíquota mínima de 10%, se fosse estimado, das exportações líquida de 19 bilhões, haveria uma fonte de recursos da ordem de 1,9 bilhões de reais, que poderia justamente servir a esse objetivo de criar esse fundo que garantiria, enfim, uma redução do impacto da volatilidade do preço, sobretudo no consumidor final. Então, com essas medidas, a gente teria também novas refinarias, haveria uma oferta maior de derivados de petróleo e uma consequente também queda de preços do petróleo no Brasil. Então, dito isso, senhor presidente, eu queria passar a Vossa Excelência esse nosso projeto, que é o PL 1294, para a consideração também da parte do governo e desta Casa, como uma alternativa para a gente buscar. O fato é que, como foi dito aqui por muitos, nós estamos vivendo hoje, general Peternelli, uma grave crise, na verdade, um conjunto de crises de natureza sanitária, mas, sobretudo, de natureza econômica e social, que tem penalizado, sobretudo, a população mais vulnerável do nosso Brasil. Nós temos hoje no Brasil 20 milhões de brasileiros que se encontram na extrema pobreza, na extrema miséria, e a inflação tem ainda penalizado ainda mais essas pessoas. O preço, sim, que está estabelecido hoje por um botijão de gás a mais de 100, 130 reais, uma gasolina na casa dos 7 reais, é uma dura pena ainda mais sobre as pessoas que estão passando por essa situação de dificuldade. E a gente precisa ter, de forma muito séria e responsável também aqui, um compartilhamento das decisões, das responsabilidades, sim. Claro que a gente tem aqui um olhar sobre essa política de preço como um olhar central e estratégico, mas a gente precisa reconhecer que as responsabilidades que hoje são compartilhadas pretensamente por estados, sobretudo quando são atribuídas responsabilidades em cima da carga tributária, aquela que está do ICMS, não é o fator preponderante. Compõe, sim, o preço dos combustíveis, é natural, está nas contas que foram apresentadas aqui por Vossa Excelência, mas se a gente pegar, por exemplo, o dólar em 2011, equivalia a $1,50 de real. Hoje, deputado Arlindo, está na casa de R$5,50. Quando a gente pega o preço do gás, lá atrás de 2011, da gasolina era R$2,60. Hoje a gasolina está batendo a casa dos R$7. E o imposto de circulação sobre mercadorias e serviços, o ICMS, é o mesmo imposto. Não houve alteração por parte dos estados, até por conta dessa crise que a gente vive do ponto de vista fiscal, federativa, né? Mas os estados têm preservado a alíquota do ICMS. Então está muito claro que a conta não se deve à variação do ICMS, até porque ela não houve. O que houve, sim, foi uma política de preços implantada pela Petrobras que vinculou o mercado interno ao dólar e ao preço do barril lá fora.
e é isso que está impactando tudo isso. Por isso que é fundamental que esta Casa aponte uma iniciativa, né, e aqui a gente está apresentando uma alternativa para que o governo federal, a política de preços adotadas hoje pela Petrobras, ela crie um instrumento que não permita mais essa volatilidade que só penaliza o cidadão brasileiro. Obrigado e parabéns ao presidente também por essa iniciativa. Obrigado, deputado Danilo. Deputado Elmar Nascimento. Deputado Elmar. Bruno e o Neném.